Serviço Divino de Palavra, domingo, 10 de julho de 2022, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, e que nos diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor para esta hora. Mais uma vez, podemos receber a palavra de Deus através do seu altar de graça, através da fala de um servo, através da tecnologia, neste caso, que faz com que a palavra chegue em cada lar para aqueles que estão numa situação que não tem como ainda regressar às comunidades, para aqueles também que estão ainda um pouco acomodados e não estão ainda concorrendo às comunidades. Aqui fica um lembrete, amados, que cada um possa realmente abrir o seu coração para a necessidade de se achegar diante do altar do Senhor. A preocupação, em dado momento, nesses últimos anos, estava extrema com relação a esta pandemia que nos fez fechar muitas portas, para as portas das comunidades, para poder preservar a saúde de todos e também pela força da lei. Mas agora chegamos num ponto onde nós podemos voltar às comunidades, onde nós podemos com segurança estar diante do altar e poder receber a palavra de Deus, não só receber a palavra de Deus, mas nós voltarmos a nos olharmos, enquanto ainda os protocolos não nos permitem a nos abraçarmos, a nos cumprimentarmos adequadamente, como sempre gostamos de fazer, mas olharmos um no olho do outro e perguntarmos-nos como você está, e mostrarmos a nossa saudade de poder estar com nossos irmãos, e podemos estar diante do altar também para que fisicamente possamos receber a palavra de Deus, possamos receber o perdão, possamos tomar a Santa Ceia. Isso é de fundamental importância, amados, para que nós possamos fazê-lo. Que nós possamos realmente rever os nossos conceitos. O tema do serviço divino hoje é examina-te. Examinar o nosso coração, examinar os nossos procedimentos, sairmos da nossa zona de conforto, sairmos da bolha que nós criamos, para que nós possamos então voltar à nossa atividade normal dentro de cada comunidade. Com as escolas dominicais, com os corais, com tudo aquilo que nos envolve, com a juventude, com todo o trabalho que envolve o ativar de um servo, o ativar dos irmãos, para fazer cada uma das nossas comunidades vivas, verdadeiramente vivas. É isso que Deus está nos pedindo. Examina-te. Não deixe que aqueles pensamentos de não, ainda estamos tendo as transmissões, eu vou ficar por aqui mesmo, e depois não temos o completo, não está completo. Foi uma forma de nós podermos chegar e nos aproximarmos dos nossos irmãos, para que nós não ficássemos sem nada. Mas já precisamos rever, já precisamos examinar o nosso coração para este tema e retomarmos, voltarmos para a comunidade, estarmos ali, chegarmos ali. Amados, o apóstolo maior nos dá esta palavra, é um pensamento do apóstolo maior, e ele nos mostra, através dessa pergunta que ele fez para Adão, relendo o texto: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Vamos trazer essa pergunta para nós. Onde estás?
Onde eu estou? Onde está você? Como está teu coração? Como está meu coração em relação a Deus, em relação à sua obra? O príncipe das trevas, ele faz um trabalho grandioso. E o trabalho que ele faz é um trabalho para destruição, para separar o homem, para separar os filhos de Deus do seu Pai. É a única missão que ele tem. Ele um dia se desentendeu com Deus, foi expulso, então ele quer formar o seu grupo. E nós lutamos para nós não sermos pegos. E na nossa luta, amados, nós temos muitas circunstâncias na nossa vida, tem muitos pontos, muitos momentos da nossa vida que nós acabamos nos questionando, acabamos nos colocando num posicionamento onde nós, às vezes, chegamos a deixar com que a dúvida possa entrar no nosso coração. E isso não é bom. Porque Deus, Ele tem um amor incondicional por cada um de nós. E desde o princípio, desde esse pecado, Ele está fazendo de tudo para poder salvar essa sua criação. O versículo seguinte, o versículo 10, diz a resposta de Adão. E disse-lhe, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Aí ele coloca uma desculpa, porque estava nu e escondi-me. Por que ele temeu? Porque ele sabia que ele fez coisa errada. Ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que ele tinha desobedecido a Deus. E depois, um pouquinho mais para frente, vai mostrar que ele imputou a culpa à mulher, a mulher imputou a culpa à serpente, ou seja, olha, não fui eu que fiz isso, foi a mulher que me fez comer esse fruto. Aí a mulher, não, mas não foi a serpente que me induziu a isto. Na realidade, amados, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua decisão, e cada um deles tomou a sua decisão. E cometeram a desobediência. Bem, o príncipe das trevas, ele faz isso conosco nos dias de hoje. E quando nós estamos talvez na nossa maior luta, na nossa maior dificuldade, ele vem e nos pergunta: onde está o teu Deus? A pergunta, para cobrir esta pergunta, será que nós não sabemos aonde está o nosso Deus? Precisamos primeiro saber quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. E aonde Ele está? Ele está cuidando da sua criação. Está dando para a sua criação o que é necessário para a sua vivência e sobrevivência humana, mas principalmente aquilo que é necessário para o seu crescimento espiritual. Porque Ele tem uma promessa para nós. Quando falamos do Deus Filho, aonde está o teu Deus? O Deus Filho morreu na cruz por nós, nos libertou dos pecados, nos libertou do pecado original e nos liberta através do seu sacrifício de todo o nosso pecado. E cada vez que pecamos, Ele não nos afasta dele, Ele nos traz o seu altar. E hoje onde Ele está e fazendo o quê? Ele está nos céus. Por assim dizer, Ele está nos céus e preparando um lugar para que onde Ele estiver, estejamos nós também. É essa a promessa. Aonde está o Deus Espírito Santo? Quem te consola, quem te conforta, quem te dá o suporte, quem te santifica, preparando-te para o dia do Senhor? O Espírito Santo do Senhor. Então ficou fácil responder a pergunta. Aonde está o teu Deus? Está nestes pontos que nós falamos, em cada lugar. E nos olhando e nos orientando. Então, Adão, ele cometeu o pecado, cometeu o erro e ele se escondeu. Nós cometemos os nossos erros, nós cometemos os nossos pecados, as nossas falhas. E o que nós fazemos? Nós não temos que nos esconder.
Nós temos que confessar a Deus o nosso pecado. Temos que confessar a Ele a nossa falta. E nos achegarmos a Ele, e nos aproximarmos dEle, não fugirmos dEle, como fez Adão. Não é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós possamos estarmos junto a Ele. Porque todas as vezes que pecamos, amados, olha o amor incondicional que Deus tem para conosco. Todas as vezes nós pecamos, e o que Ele faz conosco? Venha, venha, venha. Tome da graça que eu tenho para ti. Venha, eu estou disposto a te perdoar mais uma vez. Venha, ceie comigo, porque esta ceia nos traz novamente a comunhão. Então, este Deus que nós professamos é o Deus do amor, é o Deus que nós podemos colocar toda a nossa confiança nele. É o Deus que faz com que nós possamos andar no caminho que Ele instituiu com claridade. É o Deus que quer que nós realmente olhemos para o futuro e queiramos de todo o nosso coração estar na comunhão eterna com Ele. Esse é o nosso Deus. E aonde Ele está? Em todos os lugares, nos orientando, fazendo com que nós possamos confiar nele. Não nos escondermos. Nós não temos que nos esconder. Nós não temos que nos afastarmos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus? Somente quando deixamos de vir à casa do Senhor? Estou com todos esses problemas, me decepcionei nas minhas orações, Deus não atendeu as minhas orações, então por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou estar de frente do altar do Senhor, se Ele não está correspondendo às minhas orações? Então nós nos afastamos, não estamos mais na casa do Senhor. Mas não é só desta forma com que nós nos afastamos. Nós também podemos nos afastar estando aqui, presentes. E o serviço divino está correndo e nós estamos com os nossos pensamentos voados, pensando nos nossos problemas, nas outras circunstâncias. Estamos afastados de Deus. Quando viemos à casa do Senhor, nós vamos chegar aqui, nós vamos sentar no banco, fazer a nossa oração e implorar a Deus que Ele nos dê palavras para podermos ser orientados, ser santificados. Isto é que Deus faz conosco. Isto que Ele quer colocar em nosso coração. Esse Espírito Santo que falamos, ele faz de tudo para que nós possamos reconhecer o que Deus fez e o que Deus faz por nós a cada dia da nossa vida, em todos os momentos. Então nós queremos sim colocar a nossa confiança em Deus. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 25, temos um texto que dá bem para que nós possamos pensar nesta confiança, pensar nisto que Deus tem feito por nós. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? O que aconteceu nesta passagem? Por que a confiança? Por que fala aqui da confiança? Jesus estava com os seus discípulos atravessando um lago e de repente, todos eles adormeceram, e de repente veio ali um vento impetuoso, uma tempestade, e nesta situação eles se apavoraram e acordaram a Jesus rapidamente, dizendo aquilo que estava acontecendo. E Jesus acorda e fala para eles: onde está a vossa fé? Vamos imaginar, amados, estava ali Jesus e os seus discípulos. Seus discípulos andou com Jesus há não sei quanto tempo até chegar neste momento. Certamente já tinham visto os milagres, certamente já tinham ouvido os ensinamentos, certamente passaram um tempo com o Senhor de uma forma com que Ele pudesse, então,
eles pudessem ter a confiança no Senhor plenamente. E, no entanto, eles se apavoraram. Jesus simplesmente fala para eles: mas onde está a vossa fé? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida material. Quantas vezes nós passamos situações na nossa vida que são desesperadoras? E poderíamos também ouvir a mesma pergunta de Jesus para nós: onde está a tua fé? Aí nós vamos ter que parar, talvez até nos envergonharmos diante do Senhor, porque, poxa, o Senhor tem me ensinado o tempo todo, Deus tem me ensinado o tempo todo que está comigo, que muitas vezes, quando eu necessito, Ele até me carrega no colo, porque eu não tenho forças para caminhar, e agora eu estou duvidando, agora eu estou caindo na minha fé, caindo na minha confiança. Quando confiamos em Deus, nós podemos entregar a nossa vida plena a Ele, deixar com que Ele conduza, mas precisamos confiar plenamente nele. Não podemos deixar passar, não podemos nos desesperarmos. O Senhor cuida de cada um de nós, nosso Senhor Jesus Cristo cuida de cada um de nós. Então nós queremos sim confiar em Deus, todas as nossas situações, todas as nossas circunstâncias, deixar com que Ele possa nos conduzir, deixar com que Ele possa nos orientar. Então, novamente, amados, examinemo-nos constantemente no nosso dia a dia, examinemo-nos, falemos com Deus, conversamos com Deus, oramos, e quando oramos de todo o nosso coração, a nossa oração será ouvida pelo Senhor. É isso que Ele espera de cada um de nós. Ele não quer que nós façamos as nossas orações apenas para cumprir uma solicitação. Nós temos que fazer as nossas orações, devemos fazer a nossa oração com o coração. Não precisamos pensar em belas palavras para poder fazer bons enredos, para poder então elevar a nossa oração a Deus. Fazer uma boa alocução da nossa oração. Não, ora com o coração. Muitas vezes estamos tão enfraquecidos que precisamos dizer apenas a Deus: Pai, me ajude. Estou sem forças, estou sem saber o que te dizer, me ajude. É só isso que eu preciso. Se a tua oração for de coração, você não vai ter decepções. Você não vai se decepcionar com aquilo que você está pedindo, com aquilo que você está agradecendo. E nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar. Nós sabemos disso, amados. Ele vai nos oferecer aquilo que Ele entende que é necessário. Também nós precisamos olhar com relação a como nós lidamos com o nosso próximo, como é que nós estamos trabalhando o nosso próximo. O que nós estamos falando para o nosso próximo? Como nós estamos agindo com ele? Vamos lembrar quando Jesus se achegou a Paulo, naquele momento ainda Saulo, que era perseguidor de cristãos. Vamos um pouco além, era perseguidor e matador de cristãos. Jesus se achega a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o que Jesus demonstrou ali naquele momento? Ele só queria a conversão de Saulo? Ele mostrou ali o quanto ele tinha e tem de preocupação com o ser humano, com o próximo. Essa era a ênfase daquilo também que Jesus estava fazendo com Saulo, mostrando para ele que ele estava errado, que ele não tinha que persegui-los. Claro, amados, nós não vamos perseguir nossos irmãos, nós não vamos perseguir as nossas irmãs, nós não vamos perseguir o nosso vizinho porque não professa a nossa fé, não é esse o nosso objetivo, mas nós precisamos cuidar das nossas palavras, nós precisamos cuidar das nossas falas, nós temos que pensar mais de 10 vezes antes de colocar uma fala em ação, porque será que aquilo não vai machucar o meu irmão, não vai machucar a minha irmã, não vai fazer com que ele ou ela se afaste da casa de Deus?
A nossa fala, nós falamos daquilo que tem no coração. Então nós precisamos tomar cuidado que às vezes temos alguma coisa no coração que não devemos colocar para fora, porque isso vai machucar alguém. E isso não se trata apenas dentro da nossa comunidade. A nossa fala também dentro da família. Como é que um casal se trata dentro da família? Como é que a família em si se trata? Então isso tudo faz para o crescimento, como também tudo faz para poder ter uma dissolução em termos comunitários, em termos de família. Então nós precisamos cuidar. Então, novamente a palavra, examinemo-nos. Examinemo-nos constantemente na nossa vida. Examinemo-nos. Que essa pergunta que Deus fez a Adão, Ele não precise fazer para nós. Imagine se Deus tivesse que perguntar para nós: aonde você está? Significa que nós nos afastamos dele, significa que nós reconhecemos o nosso erro, mas estamos apáticos ao que erramos, não nos colocamos numa posição de arrependimento. Que nós possamos entender absolutamente, amados, o que Deus tem nos prometido, desde o princípio. Prometeu uma eternidade com Ele. Colocou o seu Filho, precisava ter colocado o seu Filho para morrer numa cruz por nós? Se o homem, o ser humano, já tivesse entendido o propósito de Deus anteriormente? E acabou que não foi assim. Acabou que o seu Filho morreu na cruz por nós. Como um cordeiro sacrificado, derramou seu sangue para lavar os nossos pecados. Os beneficiários somos nós, não Ele. Então, amados, que nós possamos entender os propósitos que Deus tem para conosco, que nós possamos entender esta posição de coração que nós devemos ter para com Deus e sempre nos aproximarmos de Deus, não nos afastarmos de Deus. Sempre estarmos na sua presença, não nos escondermos dele, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, para que nós possamos estar com o Senhor no dia da vinda do Senhor. Todos juntos, para podermos então adentrar a este reino que Ele nos tem preparado. Amém.